Olá pessoal, então hoje nós vamos continuar nossa aula. Nós fizemos na última aula, trabalhamos com multicâmeras, né? Então várias câmeras com diferentes ângulos de uma mesma filmagem, como fazer a sincronização e os cortes, tudo bem? Não estou colocando aqui entre um corte e o outro os efeitos de transição, porque isso aí já foi ensinado em outros vídeos. Então, no caso aqui, igual era o vídeo da última aula, eu poderia colocar transição de vídeo, então juntar tudo isso daqui depois e transformar tudo numa transição, colocar uma transição aqui no meio, por exemplo, né? Então eu poderia vir aqui nos efeitos, procurar uma transição de vídeo e adicionar uma transição de vídeo aqui, por exemplo, um corte suave entre uma transição e outra. Então agora a pessoa está com uma filmagem e entre um e outro ó, ele faz a transição misturando as imagens. Mas como isso já foi feito em aulas anteriores, eu não estou me preocupando com isso, ok? Então aqui já está. Deixa eu esconder um pouquinho essa tela aqui, que às vezes está muita informação na tela. Um jeito aqui, ó, pessoal, se essa barrinha aqui, ó, do Inspector, tá vendo? Ó? Se vocês vierem aqui nessa barrinha do Inspector, ele não estiver mostrando tudo, se vocês quiserem mostrar tudo, é só ter um extensor aqui, ó. Se você clicar nele, ó, ele estende o Inspector. Que aí você pode ir em efeitos, você vai ver que vai ter vários aqui. Aqui não é não tem muito efeito, mas ó, você consegue aumentar aqui o tamanho e ver mais coisas que você tiver ali dentro, ok? Então isso é legal quando tem várias coisas que eu quero mexer. Só que diminui a minha área aqui da minha área de trabalho, né? Da minha timeline. Então por isso que geralmente a gente esconde aqui, ó, para sobrar mais espaço aqui para sua timeline, ok? Então isso a gente já viu ó, nas aulas anteriores. E hoje eu vou estar trabalhando um pouquinho com som. Então eu vou adicionar nos vídeos que a gente já tinha feito anteriormente, eu vou adicionar um som aqui para vocês verem como é que ficaria um som de fundo e como que eu controlo isso daí depois no mixer e etc. Ok? Deixa eu tirar aqui a aba de efeitos. Ó. Então eu posso diminuir a aba de efeitos, pool de mídia. Ó. Eu fico com uma área bem grande aqui da minha timeline para trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos escolher essa mídia que não está aqui. Então eu vim aqui na minhas mídias, né? Vou adicionar aqui minha mídia, né? Eu vou criar aqui agora mais uma mídia aqui que vai ser a parte de áudio. Alguns vídeos e áudios especiais. Então eu vou colocar aqui eu trabalhando com áudio. Então eu vou criar uma nova partição aqui. Vou dar o nome dessa partição de... Opa, eu estou criando dentro da vídeos. Desculpa, não é aqui. Essa aqui eu vou tirar, vou excluir essa daqui, porque eu criei ela dentro do vídeos duplo, mas eu não quero, eu quero dentro da master. Então dentro da master eu vou criar uma nova partição. Então tem que ter cuidado aqui, ó, se você selecionar dentro do vídeo, ele vai criar uma partição aqui dentro, como se fosse uma pasta dentro do vídeo. E não é isso que eu queria dentro da master, que é a principal, aqui criar uma nova partição. Tudo bem? A partição é basicamente uma nova pastinha ali dentro. Então eu vou criar uma nova partição e essa partição vai se chamar tratamento de áudio. Ou colocar só trate áudio. Eu vou colocar algumas coisas aí para brincar com áudio. Então vamos lá, vou escolher alguns materiais aqui dentro. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de áudio. Vamos pegar algumas cenas aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro cenas. Uma música. Pegar essa. Um som de avião. Pegar essas coisas aqui. Peguei alguns arquivos aqui qualquer. Esses arquivos, mas o senhor pegou da onde? Da internet, basicamente. Eu já passei isso na primeira aula, pessoal. Quem tiver dúvida, volta lá na primeira aula que eu mostro da onde que eu estou pegando isso daqui. Isso aqui é um site que tem várias cenas lá dentro. Escolhi algumas aleatoriamente lá dentro para a gente poder colocar. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui alguns materiais. Vou usar essa música calma aqui de fundo, ó. Uma musiquinha só. Eu vou usar ela no meu projeto. Então ela faz parte agora aqui, ó, do meu armazenamento de mídia. Tudo bem? Tá lá dentro agora, eu acabei de adicionar. Vou aqui
na minha aba de cortes. Então na minha aba de cortes, ó, eu tenho aqui as várias câmeras, né? O timeline 1, lembra da aula passada? Timeline 1, timeline 2, timeline 3, que agora eu chamei de mais de uma câmera. E nessa eu quero adicionar então um fundo musical. Então eu estava fazendo uma explicação e agora eu quero colocar um fundo musical. Como é que eu adiciono música aqui nesse daqui? Fosse uma terceira camada. Então eu pego o som lá da música, tá aqui, ó, meu som de música. Se não estiver aparecendo é só ir aqui em Pool de Mídias, ok? E vou adicionar essa música aqui, ó, ao meu projeto. Então eu venho aqui e vou adicionar ele ao meu projetinho aqui. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Pera, vou ter que aumentar um pouquinho o espaço aqui, não tem. Pera lá. Um instante. Desculpa. Voltando aqui. Então, a hora que eu vou adicionar aqui, vou arrastar aqui, eu lembrei de um pequeno detalhe. Aqui eu já tenho 3 linhas de áudio, ela já tem as 3 ocupadas aqui, ó. Se você olhar no meu projeto lá no Edit, ó, eu já tenho lá 3 linhas de áudio. Eu tenho áudio 1, áudio 2 e áudio 3. Áudio 1 do primeiro clipe, áudio 2 do segundo clipe, áudio 3 que era do terceiro aqui, que era daquele que a gente não vai usar, lembra que dá até como mute, que seria os pedaços cortados? Eu precisaria adicionar mais um. Ou eu adiciono aqui, ó, clico com o botão direito e adiciono mais uma trilha de áudio. Então eu posso colocar mais uma trilha estéreo aqui dentro. Então eu posso vir aqui no editar, ou eu venho aqui onde eu estava mesmo no corte, aqui tinha 3, eu posso clicar com o botão direito e adicionar mais uma trilha de áudio. Então eu tenho que ter a quarta trilha de áudio, que é ela que eu vou colocar lá por baixo, tocando junto. Tudo bem? Por quê? Porque eu já tenho 3, eu já estou usando elas, eu não quero sobrepor nada em cima delas. Então ou eu clico aqui e adiciono uma trilha de áudio, aqui na aba de corte, ou na aba de edição, também posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito e adicionar trilha estéreo. Tudo bem? Poderia ter outros tipos de trilha, 5.1, 7.1, ou mais. Colocar lá 20 canais de áudio, sei lá quantos que você quer colocar, trabalhar no seu projeto. No meu caso é um som estéreo. Então eu vou voltar aqui, ó, só para vocês verem que é possível fazer por aqui também. Então vim na aba de corte, cliquei com o botão direito, adicionar uma trilha de áudio e pronto. Agora eu tenho uma quarta trilha, tá vendo aqui? Tem um A4 aqui, ó. Aí nesse A4 eu vou colocar essa música calma aqui, ó. Então aqui embaixo, ó, eu adicionei uma música e essa música é gigantesca, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é meu projeto, esse aqui é o meu projeto e olha o tamanho da música. O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma parte dessa música porque eu sei que eu não vou usar toda ela. Então eu vou ajustar ela ao tamanho do meu clipe. Então como o meu clipe era só esse pedacinho, eu ajustei a música a esse pedacinho, ok? Como que eu fiz o ajuste? Eu puxo aqui, ó. Se vocês vierem aqui, ó, vocês podem aumentar ou diminuir, ó. Tá vendo? Passando o mouse aqui, ó. Quando eu chego aqui perto, tá vendo que vai mudar o mouse, ó. Ó o ponteiro como é que mudou. Ele mudou, ó. Aí você clica, segura e arrasta para onde você quer. Tudo bem? Então é uma maneira rápida de eu fazer isso daí. Então agora eu tenho mais um clipe aqui que é um clipe de música. Eu posso até trocar a cor dele para, se você quisesse aqui, colocar uma cor diferente para esse clipe de música. Sei lá, podia colocar uma cor aqui de... Vou colocar uma cor diferente aqui. Rosa. Não, rosa já tem. Um azul aqui, ó. Um azul petróleo. Pronto. Então minha música vai aqui, ó. É esse clipe aqui de áudio que tá minha música de fundo. Tudo bem? Aqui eu posso fazer alguns ajustes diretamente aqui no Spectre? Sim, ó. Se você vir aqui no Spectre, tem na aba áudio, você já consegue ajustar o volume aqui inicial. Então eu consigo vir aqui dar play, ó, na música. Gravando agora a mesma e eu posso ajustar o volume aqui, ó. Uma tomada. Aqui tem mais alto ou mais baixo. Cada Então aqui eu já tenho nós vamos fazer um ajuste inicial aqui da música. Tudo bem? Então ali eu já tenho um pequeno ajuste de música. Não vou fazer isso por aqui por enquanto. Nem quero. O que eu vou fazer o ajuste?
Eu não vou usar essa aba por enquanto. Eu vou lá na edição e vou editar esse som. Então eu vou clicar aqui na ferramenta na aba de edição. E aqui, ó, eu tenho o controle da música com mais propriedades, vamos por assim, com novas funcionalidades. Então tá aqui minha música. Essa música aqui, ó, tudo bem? Que tá tocando aqui de fundo. Primeira coisa, eu não preciso começar ela drasticamente. Eu posso fazer igual eu fiz com o vídeo aqui, ó. Com o vídeo na aula passada, vocês não fizeram um fade-in aqui, que é esse recurso de começar escuro. Ó o meu clipe, ó. Vou dar play, ó. Começou a Ele gravação. começa e depois ele vai. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, esse até aqui, por exemplo, mais ou menos no mesmo ponto, e puxar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou puxar ele para a mesma posição. O que vai acontecer agora com a minha música? Ela começa sem música e vai aumentando a música de fundo. E começou a gravação. Agora, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Então ela começa suavemente, da mesma forma quando eu for terminar o clipe aqui, ó, que aqui vai ficando cada vez mais escuro, ó, ó, ele vai escurecendo, ó. Então a hora que ele começar a escurecer, eu também vou pegar aqui a música e vou reduzir aqui a música de fundo. Então agora, ó, eu fiz um fade in, fade out, ó. Então ele fecha aqui inicialmente e fecha no final também, ó. Entenderam? É só puxar esse quadradinho que tem aqui em cima. Vendo? Tem um quadradinho aqui que você consegue fazer. Eu vou dar até um zoom nessa parte de baixo para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Talvez, ó. Conseguiu enxergar aí melhor, ó? Então eu abri aqui, ó, eu vim aqui ó, e puxei para baixo. Bem? Ó o mouse, ó. Ó, o mouse ele muda de posição, eu puxei, ele ficou maior para vocês enxergarem aí com uma facilidade maior o que está acontecendo. Então, ó, fiz aqui minha música, ó o fade in, fade out aqui, ó. Então a música ela vem, começa baixinha, vai aumentando o volume, chega no volume máximo e no final o que ele vai fazer? Fecha de novo. Beleza? Segunda coisa legal, eu consigo controlar o volume da música aqui também, ó. Então o primeiro jeito de eu controlar o volume, num espectro aqui, eu seleciono áudio, seleciono a minha trilha, que não é essa daqui, a minha trilha, e aqui eu coloco a música. Por exemplo, ó, 100% da música. Se eu colocar 0 aqui, quer dizer que ela é 100% da música, do volume original da música. Então, se eu achar que está baixo, eu posso alterar aqui, ó, puxando aqui o volume, ou digitando o valor aqui positivo se eu quero aumentar e negativo se eu quero diminuir, ou eu posso vir aqui no áudio, ó, tá vendo que eu expandi aqui, ó, tem uma linha, não sei se vocês conseguem ver uma linha aqui no meio, ó. Essa linha representa o volume. Eu posso pegar e alterar essa linha também aqui do volume, tudo bem? Então seria possível também fazer essas alterações aqui no volume. Tá vendo aqui, ó? Então eu consigo fazer por aqui também. Nosso caso, eu não vou mexer com isso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, vou fazer um efeito aqui de áudio. Eu vou trabalhar com esse volume aqui no mixer. Então eu vou entrar aqui no mixer, tá vendo aqui o mixer? Vou clicar nele e aqui tem um mixer, que são todos os áudios que estão tocando. Ó. No nosso caso, tem só 2 trilhas de áudio que está funcionando. A trilha 2, que é essa gravação que eu fiz aqui, que eu deixei, que não piquei ela. Lembra que as outras nós picamos? Então aquela que foi picada, eu silenciei ela. Então aqui é o áudio principal, que é o áudio 2. Eu escolhi da câmera 2 para usar ele como áudio principal. E eu tenho o áudio 4, que basicamente é o som que vai ser tocado. Tudo bem? Então nós temos só esses 2 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar o volume pelo mixer, muito mais fácil de eu visualizar. Ó, ó eu vou dar play aqui para vocês verem. Ó, observe aqui. Ó. Eu vou dar play. E começou a gravação. Ó, agora, ó, vocês estão vendo aqui. Ó o som aqui. Vídeo. Tudo bem? Eu vou aumentar aqui a barrinha, que talvez vocês não estejam vendo tanto som. Ó, o áudio 1. Agora, a minha... O áudio 1 ele tá multi, o áudio 3 ele tá multi.
Tudo bem? E o áudio 2 e o áudio 4 são os dois áudios que estão acontecendo. O áudio 2, ó. O áudio 2 é o áudio com a minha explicação. O áudio 4 é o áudio da música. Se eu vier aqui, ó, desligar ele, ó. Câmeras gravando agora a mesma Só a tomada, minha entendeu? explicação. Aqui tá uma tomada, aqui tá Se eu outra habilitar o tomada, áudio tá 4 vendo? e Duas tirar o câmeras áudio 2, eu diferentes, vou colocar mute nos dois, ó. posicionados cada um. Você não vai ter mais explicação e só tem o áudio. Então aqui posso regular. E eu consigo regular o volume também. Tá vendo isso aqui, ó, que é o volume? Então a hora que eu vou colocar aqui, eu vou ouvir, ó. E começou a gravação. Agora, ó, vocês estão vendo aqui, Eu ó, achei que tá baixo minha voz, então eu vou aumentar minha e voz, aqui ó. o outro vídeo. Então tem duas câmeras gravando agora a mesma tomada, entendeu? Aqui tá uma tomada, E aqui tá aqui outra eu vou tomada, tá diminuir a vendo? São música duas de fundo. câmeras diferentes, posicionados cada um em um ângulo diferente, e nós vamos fazer a sincronização desses áudios. Pronto. Agora eu fiz essa regulagem. Eu aumentei o meu volume aqui da minha voz e diminuí o volume do áudio. Tudo bem? Então agora, ó, como é que ficou agora? Vou tocar. E começou a gravação. Agora, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um vídeo, Tem toda a minha explicação, né? E aqui o e um outro vídeo. vídeo e Então um tem som duas bem câmeras baixinho de fundo. gravando agora Uma coisa que você tem a que ter mesma cuidado tomada, é entendeu? Aqui nunca tá uma deixar tomada, estourar aqui em cima, aqui tá ó, outra ficar batendo tomada, zero, tá vendo? tá São batendo duas zero. câmeras diferentes, Então eu vou ter que posicionados diminuir um cada um em pouquinho um minha ângulo voz. diferente, e nós vamos fazer a sincronização desses áudios. Tá vendo? Eu tive que diminuir um pouquinho minha voz. Por quê? Porque tava batendo no máximo aqui, ó. O que é bater no zero ali? Ele tá distorcendo a voz. Então, quer dizer, o volume tá tão alto que a voz vai ficar meio que destruída. Então, se você olhar isso no alto-falante, o alto-falante não consegue reproduzir. Então ele já está avisando, ó, se você aumentar muito esse volume aqui é diferente desse volume que eu tenho aqui no sistema, pessoal. Não é o volume aqui do meu som aqui. Aqui eu posso aumentar. Esse daqui é o volume da minha gravação. Então na minha gravação eu estava colocando um volume tão alto que se a pessoa for ouvir depois ele vai ficar estourado. Então para evitar esse tipo de coisa eu tenho que fazer esse controle aqui dentro. Tudo bem? Não pode ficar batendo toda hora aqui no zero. Você tem que evitar chegar no zero. Ele tem que subir essa colorização aqui, ó, até -5, -3 no máximo. Nunca bater zero. Tudo bem? Então aí você vai ajustando aqui o volume de cada um deles, sempre evitando que bata no último. Beleza? Quem que é esse buzz 1? O buzz 1 é o som principal. Então é a soma de todos esses aqui, ó. Somando todos esses sons, tomando todos esses efeitos, é o buzz 1. Entenderam? Então agora nosso som, ó. Nós temos um sonzinho aqui. Ó, da play. Começou a gravação. Agora, ó, vocês podem ver que agora tá chegando mais ou um menos até vídeo, uns 3 e mais ou aqui menos, ó, o o outro volume vídeo. máximo. Então Ó, tá tem duas chegando, ó. câmeras Não tá batendo gravando mais no agora zero. a mesma tomada, Vendo que fica entendeu? Aqui tá uma tomada, risquinho aqui por um tempo, aqui ó. tá outra tomada, tá Ó, vendo? bateu São duas zero, ó. câmeras diferentes, Então, algum momento posicionados ali, ó, cada um em um ângulo ele bateu diferente, no e nós máximo. vamos fazer a sincronização desses áudios. Ele está muito alto. Então eu tive que diminuir um pouquinho aqui. Por quê? Porque ele está ainda batendo aqui no máximo. Então eu tenho que ficar olhando para ver se não vou bater aqui no máximo. Joia? Entenderam a brincadeira como é que é? Então basicamente aqui eu consigo regular o volume do meu sistema. Ok? E se eu quiser fazer uns volumes graduais, não for assim, ó, eu quero uma determinada cena eu baixo o volume, na outra determinada cena eu aumento o volume. Então aí eu posso trabalhar o seguinte, ó. Inicialmente o volume tá 100%, aí eu vou vir até esse ponto aqui, ó. Chegar aqui, eu quero diminuir o volume. Então eu vou criar aqui, ó, como se fosse uma animação, tá vendo o pontinho aqui? Eu vou adicionar um ponto aqui, um pitch, no volume, ó. Então eu vou adicionar um pitch aqui no volume. Aí depois o meu volume vai vir baixo até aqui, adiciono mais um pitch. E depois aqui eu vou aumentar de novo o volume. Então eu fiz aqui um vai e volta, vai e volta.
Então, vamos ver como é que ficou isso daqui, ó. Tá aqui o meu volume. Aqui não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha aqui que eu posso aumentar também o volume, viu? Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, tem uma linha branca aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí, tem uma linha branca aqui, ó, no meio. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse negócio bem grande. Talvez fique mais fácil de vocês verem essa linha. Não, talvez aqui não ficou muito fácil. Ah, vamos ver de cima, se é mais fácil vocês verem. Eu não sei se aí pela resolução talvez não dê pra ver. Mas aqui, ó, tem uma linha aqui em cima, ó. Uma linha passando. Essa linha aqui, ó, eu consigo subir e aumentar o volume da minha voz, ó. Ó, eu consigo puxar aqui também e aumentar a minha voz diretamente aqui, ó. Tudo bem? Então eu consigo mudar o volume por aqui, ó, direto aqui, ou pelo mixer, ou aqui em cima pelo volume. São 3 lugares que dá para fazer essa mudança. Tudo bem? Então esse eu vou diminuir um pouquinho só para vocês voltarem lá. E aqui quando eu coloquei aquele pitch, lembra que eu coloquei o pitch aqui em vários pontos? Então eu fui andando e coloquei vários pitches. Você pode vir aqui, ó. Ó, eu vou abrir aqui e ele vai mostrar lá a flutuação de volume, ó. Então inicialmente, vamos lá, vamos voltar de novo, ó. Inicialmente não tinha nada, o volume estava normal. Aí eu vou andar com o meu vídeo até esse ponto. Aí aqui eu vou colocar um ponto, ó, um ponto no volume, tudo bem? Aí, o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou baixando o volume, então eu vou vir um pouquinho aqui e nesse ponto eu vou estar lá embaixo o volume. Então nesse ponto, ó, eu vou puxar aqui. Ou eu posso puxar aqui, ó, e fazer isso com volume, ó. Posso puxar diretamente por aqui, ou eu posso diminuir aqui o volume. Então olha o que eu estou fazendo, ó. Tinha o volume de uma música, aí ele foi baixando, aí ficou aqui embaixo. Aí ele vai ficar silencioso até esse ponto aqui, ó. Chegar nesse ponto aqui, ó, eu começo a subir o volume de novo. Então eu vou adicionar aqui um ponto, ó. Ó, adicionei mais um ponto. Aí ele vai subir até esse ponto aqui em cima, ó. Eu vou avançar mais um pouquinho a minha linha. Vou adicionar mais um pontinho, ó, e ele vai subir novamente. Então eu posso ir fazendo essas brincadeiras de subir e descer. Aí eu vou andar mais um pouquinho aqui, posso adicionar o ponto por aqui também, ó. Vou adicionar mais um ponto, ó, adicionei mais um ponto. Aí eu ando um pouquinho aqui, adiciono mais um ponto. Olha o que eu posso ir fazendo, ó. Ó, como é que vai ficar a música? Tava a música alta, ela vem baixa, fica um pouco baixa, sobe, baixa de novo, sobe e vai até o final mais baixo um pouquinho. Então eu posso fazer uma brincadeira ali com o áudio do jeito que você quiser, igual fosse as animações. Lembra que a gente fazia isso para as animações também? Adicionava um ponto aqui. Da mesma forma que a gente fazia lá para os vídeos, eu posso fazer para o áudio. Olha como é que vai ficar agora. Ó, vou dar um play aqui. Eu vou desligar tudo e deixar só o áudio para ficar mais fácil para vocês ouvirem aí. Então eu vou desligar minha voz, ó. Ó, deixei mute minha voz e vou dar um play aqui só para vocês ouvirem como é que ficou. Ó, tá mais alto um pouquinho, aí vai baixar. Baixou, tá vendo que baixou aqui, ó? Praticamente zero. Aí vai subir agora. Subiu. Aí desceu de novo. Aí vai subir de novo. E termina meio baixinho. Entenderam a brincadeira? Então, eu consigo inclusive ter um áudio de fundo e dependendo da explicação, por exemplo, dependendo da cena, eu consigo ir lá e modificar o áudio. Vamos fazer uma outra brincadeira, vamos fazer isso daqui em outro vídeo. Então vou modificar um outro vídeo aqui, vou criar uma nova timeline só para brincar com essa parte de áudio. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou criar uma nova timeline. Como é que eu crio uma timeline? Eu volto aqui na região dos cortes, né? Eu já tinha aqui várias timelines criadas, vou criar mais uma. Então vou vir aqui na minha mídia. Minha mídia, eu tinha lá no meu master, primeira timeline, né? A segunda timeline, a terceira timeline, vou criar mais uma timeline. Então vou clicar com o botão direito, criar nova linha do tempo. Tudo bem? Então vou criar mais uma nova linha do tempo.
Aí ele vai me perguntar o nome dessa minha timeline. Vou dar um nome para ela pode ser timeline, pode ser timeline de música, por exemplo, clipe de música, sei lá. Clipe de música. Ok? Vou criar, pronto, eu tenho mais uma timeline aqui agora. Vou editar ela. Tá vendo que eu estou trabalhando com ela aqui, ó, clipe de música. Ó. Então aqui você vai trocando qual que é a timeline que você está mexendo. Então eu vou trabalhar no clipe de música, vou entrar aqui na ferramenta de corte, né, que eu vou adicionar os clipes que eu vou usar. Agora eu vou lá no tratamento de áudio, ó, na pastinha tratamento de áudio. Tem algumas músicas aqui, então eu vou colocar algumas cenas aqui na sequência mesmo. Ó. 1, 2. Deixa eu só colocar aqui. Cada um aqui tá com a mesma cor. Pera lá, deixa eu só apagar aqui que eu não coloquei. Vou colocar a cena 1. A cena 2. Eu vou adicionar lá no final. Ó, a cena 2. Só que a cena 2 eu vou colocar de outra cor aqui depois, ó. Ó, eu vou selecionar ela aqui. Vou clicar aqui com o botão direito. Cor do clipe, vou colocar amarelo. Só para vocês verem que são várias cenas. Aqui no clipe 3 também vou trocar a cor. Vou colocar um verdinho, verde azeitona. E esse do fundo do mar eu vou colocar um azul marinho. Só para poder carregar aqui, ó. Terceira mídia, eu vou colocar aqui no final. Terceira mídia, apertei aqui. Quarta mídia, coloquei aqui no final. Então, o que eu fiz, ó? Eu fiz um clipezinho com 4 vídeos diferentes. Beleza? Vou colocar um fundo musical, que é essa música aqui, ó. Vou adicionar, tá vendo que eu tô adicionando ela aqui em tudo? Ah, mas o clipe tá gigantesco de música. Você não vai usar tudo? Eu posso vir aqui e cortar a música, ó. Então corta, ó. Vim aqui, ó. Já mostrei isso daqui, ó. Seleciona a música que tá gigante e puxa ela o tamanho que você vai usar, ó. Puxa ela até o final dos meus clipes aqui, ó. Tudo bem? Então a partir de agora eu tenho 4 clipes de vídeo, uma música de fundo e depois eu vou brincar com alguns efeitos aqui sonoros. Aqui tem um som de um avião, essas coisas assim. Por quê? Olha o primeiro vídeo aqui, ó. Posso até fazer isso depois, para adicionar lá depois. Você tem aqui o vídeo, vou dar play. Ó. Tem um som ali dentro. Aí eu quero colocar um som de avião junto dessa cena aqui. Então eu baixei na internet um som de um avião. Eu vou adicionar aqui então também, ó. Então eu vou adicionar, vou arrastar aqui, ó, som de avião e vou adicionar aqui embaixo aqui para ele colocar mais uma linha aqui embaixo. Ó. Então eu adicionei aqui o som de avião. Deixa eu cortar também porque o som de avião tá gigantesco. Eu vou vir até aqui só. Vou trocar a cor desse som do avião por uma outra cor aqui de clipe. Só para vocês verem aqui que é outro. Esse é o som do avião. Então, ó, comecei meu vídeo. Tá o som de avião de fundo. Tá vendo? Então eu quis colocar aqui o som de avião de fundo. Poderia começar antes, ó, poderia cortar um pedacinho e começar o som do avião só aqui, ó. Então meu clipe começaria, ó. Aí entra o som do avião. Deve estar ouvindo aí o som do avião. Aí entra um outro clipe que eu quero. Aí continua tocando. Aí lá na frente, ó, esse clipe que tá muito grande. Deixa eu parar aqui. Vou até diminuir um pouquinho esse clipe que tá muito grande, senão vai ficar chato. Vai mostrando aqui então, o avião, mostrou a praia. Aí de repente tem o pessoal andando aqui de barco, também vou diminuir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Não quero ficar vendo o cara de barco ali por muito tempo. E depois que eu fiz esse daqui, tenho aqui. Deixa eu ver.
barulho de água. Quero pôr um barulho de água aqui, ó. Então eu tenho um barulho aqui do fundo do mar, ó. Ó, tem um barulho aqui do fundo do mar. Eu vou pegar esse fundo aqui e vou arrastar aqui, ó. Para ele ter, durante esse período aqui que ele está pulando, ó, ele vai ter um barulhinho de efeito. Aqui é um efeito de som, ó. Eu puxei aqui para ficar do mesmo tamanho mais ou menos, né? Um efeitinho de áudio. Então a pessoa vai vir aqui e vai ter um áudio. Qual é o problema desse áudio aqui? Esse áudio aqui do fundo do mar está muito baixinho o volume dele. Eu preciso dar um plus nele. Como que eu vou fazer isso? Ou eu vou vir aqui no Inspector e aumento o volume aqui, ou eu posso vir aqui na edição, ó, ferramenta de edição. Lá na edição eu vou escolher o fundo, ó, eu vou até aumentar o tamanho dele para vocês verem aqui, ó. Talvez aqui dê para vocês enxergarem. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Deixa eu aumentar um zoom aqui, ó. Segura o Alt e anda com a bolinha, você vai dar um zoom aqui nessa tela. Vocês conseguem enxergar aqui minimamente aqui, ó, que tem uma linha aqui no meio, ó. Tanto que você está vendo que até o mouse muda, ó. A hora que eu estou passando aqui, vem para cá, o mouse mudou. Aqui, ó, eu tenho uma linha que eu consigo aumentar o volume, ó. Eu estou aumentando o volume. Acho que aqui, ó, dá para ver a linha agora. Ficou mais fácil de ver ela. Então eu consigo ir aumentando o volume aqui, ó, só arrastando aqui, ó. Então essa foi a primeira forma. Então eu posso aumentar o volume por aqui. Posso aumentar o volume por aqui, ó. Então vou aumentar aqui um tanto. Ou eu posso aumentar o volume aqui, ó, pelas minhas trilhas aqui via mixer, que é esse daqui, ó. Então as três formas você consegue. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou tocar aqui um pedacinho. Deixa eu tirar aqui o zoom. Alt, bolinha rodando. Vou vir até essa cena aqui, ó. E vou dar mute na música de fundo, ó. Eu vou vir aqui na música de fundo. Tirei, só para vocês ouvirem o que é o fundo do mar, ó. Então é só um efeitozinho, ó. O barulhinho ali de fundo de mar, que até tá muito alto. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho aqui, ó, porque tava estourando, ó. Vamos ver agora. Ó. Tá bom? Ele colocou um efeitozinho ali de um barulhinho de fundo de mar. Por quê? Porque aí vai combinar junto com essa música de fundo. Então, quando o cara pular, tem junto uma musiquinha ali dentro. Não sei se vai dar para ouvir. Talvez eu tenha que vir aqui na música e diminuir um pouquinho essa música. Essa música de fundo aqui, da música 1 aqui, ó, que estava silenciar, talvez esteja muito alto. Talvez eu tenha que vir aqui, ó, e baixar esse áudio. Por quê? Porque o áudio estava alto demais, ó. Igual agora. Vamos ver como é que ficou. Então aqui, o que eu estou fazendo? Quando eu aumentei aqui, ó, o áudio aqui da trilha 3, que é essa daqui, eu aumentei também o som aqui do avião. Se eu achar que o avião está muito alto, eu posso vir aqui, ó, e reduzir só o avião, ó. Selecionar só essa trilha e só ele eu reduzir um pouquinho, ó. Deixar o avião mais baixinho. Então, ó como é que vai ficar agora. Entenderam? Então eu posso baixar dessa trilha aqui e deixar essa mais alta. Aqui dá pra ver a linha que eu falei pra vocês naquela hora. Então eu posso fazer isso aqui também. Eu posso só alterar aqui. Posso deixar uma parte mais alta e depois mais baixa, depois mais alta. Aquela brincadeira aqui. Tá vendo aqui, ó? Dos pontos, ó. Eu posso vir no editor aqui de pontos e colocar um monte de ponto aqui no meio, ó. Então aquela brincadeira, em vez do volume ficar fixo,
Eu posso vir lá no comecinho, ele tinha um volume mais alto, por exemplo, mais baixo. Aí eu posso vir até aqui, ó. A hora que eu estiver nesse ponto, aumentar o volume. Então eu posso vir adicionar um ponto aqui, ó, no meu volume, no meu pitch. Ó, adicionei um ponto e esse ponto subiu um pouquinho. Opa, esqueci de colocar um pitch no começo. No começo colocar outro pitch aqui. Então agora tem dois pitch, ó. Então agora o que vai acontecer, ó? Olha o que eu fiz, ó. O pitch começava baixo, aí ele vem até aqui, fica alto, aí ele fica alto no período. E antes de mudar de cena, eu vou diminuir. Então eu coloco mais um ponto aqui, ó. Adicionei um ponto. E quando ele estiver aqui embaixo, no último aqui, que eu vou adicionar mais um ponto aqui, ó. Ele vai estar aqui embaixo. Então eu posso fazer assim, ó. Então o meu som vai, ó. Aumentando. E vai diminuindo no final. Posso até ficar mais próximo aqui assim, ó. Isso é brincadeira ajustando. Entenderam? Então eu posso fazer o ajuste do volume por trilha de áudio, ó. Onde que eu tô vendo aqui, ó? Nessa bolinha, tá vendo aqui? Eu consigo ajustar. Ó, aqui também tem, ó. Só que aqui tá um volume só, tá vendo? Não mexi em nada. Para mexer aqui, ó, com vários volumes, eu tenho que vir aqui adicionando os pitch. Eu venho aqui com um ponto que eu quero, ó. Ó, eu venho aqui no ponto que eu quero e vou adicionando as bolinhas aqui. Beleza? Para poder construir a onda ali. Então, esse é o ajuste fino do áudio. E depois, eu tenho o ajuste aqui pelo mixer, tenho o volume geral, tudo bem? E aqui pela linha aqui. Então, são várias formas diferentes de você controlar o volume aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas esse desenho que eu fiz aqui, ele reproduz aqui, ó. Ele vai, vem até aqui nessa bolinha, fica reto, depois desce. Consegue visualizar aqui, ó? Então ele vai, vem até aqui, ó. Aí aqui ele vem até aqui e depois ele baixa novamente, ó. Que é basicamente esse mesmo desenho que está aqui. Beleza? Não quero ver mais esse desenho. Só vim aqui, ó, e escondendo, ó, esse painel. Tá vendo? Ó? Esse painel de ajuste, eu posso esconder ele e você não precisa ficar vendo o ajuste que foi feito. Bem, nesse caso, ó, nós conseguimos colocar uma música de fundo, ajustamos a música de fundo e ajustamos alguns efeitos de áudio. Onde que eu acho esses efeitos de áudio? Basicamente você vai procurar na internet. Então na internet você vai achar vários efeitos desse daí que você pode estar utilizando no seu projeto. Ok? Outra coisa que a gente pode lembrar é que existe também, além de tudo isso ainda, aquela puxar aqui, ó, e ajustar o volume para ele ficar decrescente, ó. Ó. Começa em nada a música, aí ela vem a música de fundo, toca, 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 e no final, ó, ele diminui o volume, ele vai diminuindo também, ó. Então nesse caso, deixa eu aumentar aqui a visualização para vocês verem, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu puxei aqui a linha, ó a linha aqui, ó. Eu puxei ela, agora ele começa abaixo o volume da música, aí aumenta, faz aquele fade in, né? Aí toca toda a música e no final eu faço o quê? O fade out, ó, a saída da música, ele vai diminuindo a música. Então agora se eu olhar só pelo lado da música, ó, fiz o fade in, isso, toca os efeitos. E eu não saio de uma vez. A mesma forma aqui, ó, eu posso fazer um fade out também no vídeo, ó. O vídeo não terminar de uma vez. Então a hora que ele for indo, ó, ele vai escurecendo, ó, cada vez mais, para terminar no preto depois no final. E a mesma coisa aqui no início do meu vídeo, ó. Eu posso fazer um fade-in aqui também a mesma coisa, ó. Ó, e começar inicialmente preto e ir clareando.
Então, esses efeitos também você pode fazer aí no seu sistema. Ah, e uma transição e outra. Eu poderia fazer assim também transição? Poderia. Se você quiser fazer uma transição usando só o fade in, fade out, ó. Vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Olha lá, ó. Você faz uma transição de aquela de piscada, né? Ele fica escuro e volta a ficar claro. Também dá para fazer. É um modelo de transmissão, de transição entre um e outro. Também? Ou vocês podem vir aqui nos efeitos, procurar transição e jogar uma transição que vocês queiram aqui no meio. Ó. Então, por exemplo, entre um vídeo e outro, eu posso fazer essa da suave aqui, ó. Um corte suave. Opa, deixa eu puxar aqui, que não foi pro lugar. Aqui. Vou pegar aqui um zoom aqui nesse pedacinho e vou jogar esse corte suave. Ele não está entrando. Tá aqui, ó. Fazer esse corte suave aqui dentro. Também dá para ser feito, ó. Então a pessoa tá vindo, aí de repente ele tem uma transiçãozinha, ó. Tá vendo? Ó. Ó a transição aqui, ó. Tava vindo a transição aqui da vila, de repente vai apagando a vila, ó, e você começa a ver o barco lá aparecendo, ó. Ó, aí fica o barco. Então dá para pôr também esse tipo de transição. Aí é questão de gosto. Tudo bem? O que você vai querer fazer? Você vai querer usar transição entre um vídeo e outro? Você vai usar o fade in, fade out ali para poder fazer essas transições? Aí é questão de gosto de vocês. Entenderam? Então essas fade in, fade out eu posso usar tanto para vídeo como para áudio. Tudo bem? Outra coisa que eu não lembro se vocês fizeram ou não, mas eu não lembro se eu expliquei. Mas se você quiser avançar, eu estou num ponto aqui, eu quero avançar 10 quadros para frente, eu aperto mais 10, Enter, e ele pula 10 quadros para frente. Então, ó, vou fazer aqui, talvez seja mais fácil de vocês visualizarem. Ó, eu vou dar um zoom aqui nesse pedacinho, ó. Tá aqui, ó. Eu quero avançar só 10 quadros para frente. Como é que eu faço isso? Eu digito mais 10, Enter. Tá vendo? Ele foi 10 quadros para frente. Então 10 frames para frente. Se eu quiser colocar em tempo, eu digito o tempo que eu quero. Por exemplo, se eu quero 1 segundo para frente, ou 2 segundos para frente, então eu coloco mais 2 ponto e Enter. Ele vai 2 segundos para frente. Se eu quiser 10 segundos para frente, mais 10 ponto e dou Enter. Quero voltar 2 segundos para trás. Quero exatamente 2 segundos. Menos 2 ponto Enter. Aí ele volta 2 para trás. Entenderam a brincadeira? Então você pode ficar indo e voltando no seu clipe ali, mais ou menos o que você precisa. Alguma dúvida? Então eu consigo avançar meu clipe. Nesse caso aqui eu quero colocar 1 segundo para frente. Então mais 1 ponto Enter. Pronto, eu tô com 1 segundo aqui, ó. Então 1 segundo aqui. Eu quero fazer alguma coisa no meu clipe. Quero adicionar alguma coisa, quero fazer um corte. Então já está posicionado. E aqui eu poderia fazer um corte, por exemplo, se fosse o caso, ou algum tipo de ajuste, ou fazer um fade out, aqui é um fade in no caso, da entrada, né? A entrada demora 1 segundo, então se eu der play aqui, ó, agora no meu vídeo, a próxima cena aqui, ó, demora 1 segundo, então o tempo de transição aqui total, ó, entre o apagado e ter a pessoa com toda a tela é de 1 segundo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então eu tenho várias maneiras diferentes de fazer todos esses ajustes aqui, tanto de vídeo como os ajustes de áudio. Aqui é a mesma coisa, eu poderia brincar com música de fundo. Ah, eu posso pegar a música de fundo e bagunçar ela inteira, tipo colocar aqui selecionar aqui o ponto, né, dela aqui e adicionar aqui o subida e descida de áudio? Pode. Ó. Se você fizer isso, você pode vir aqui e
colocar os montes de pontinho aqui dentro e brincar lá de colocar o áudio mais baixo, mais alto. Ó. Poderia fazer isso, a música de fundo do mar. Eu poderia vir com ela, por exemplo, aqui. Aqui a música do mar, aqui já tem bastante efeito aqui. Vamos pegar aqui de novo a música aqui do avião. Do avião eu consigo talvez fazer melhor isso daí. Ó. Então aqui eu posso ajustar para ele não terminar tão bruscamente, um pouquinho mais, ó. No meio do caminho fazer o avião um pouquinho mais alto aqui. Então aqui você pode baixar o volume, aumentar o volume. É questão de gosto que vocês querem trabalhar com áudio. Ok? Então tudo isso daqui eu consigo fazer aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse quadradinho. Ele que faz esse ajuste do áudio ali personalizado. Lembrando que eu tenho que colocar o ponto aqui para poder fazer. Outra coisa, se não tiver aparecendo as várias timelines que vocês têm aqui, ó, tá vendo aqui? Tem várias timelines, ó, que eu fui criando. Se eu quiser não estiver mostrando, eu posso vir aqui, ó. Tem um componente aqui, ó, que me mostra o tipo de visualização da linha do tempo. Por padrão, ela deve estar mais ou menos assim, ó. Ó, sem nada. Que você tem que trocar aqui em cima qual a timeline que você quer usar. Se você não gostar desse estilo, eu particularmente não gosto, eu venho aqui na visualização e falo que eu quero que tenha a aba ali em cima. A hora que eu ponho aqui a aba, aí ele tem as abinhas de todas as timelines que tem disponível lá, todas que foram criadas. Eu acho mais fácil porque aí eu fico navegando facilmente, ó, entre uma timeline e outra. Então eu posso escolher várias timelines aqui, ó, e ir trabalhando cada uma delas, que podia ser as cenas do meu projeto. Ok? Então eu poderia ter um projeto com várias cenas e eu vou fazendo a edição de várias cenas. Ok? Então eu poderia fazer assim também. Até aqui alguma dúvida? Notem, não é tudo de áudio que a gente passou ainda, pessoal. Tem um monte de efeitos aqui. O próprio áudio aqui, se vocês entrarem nos efeitos e for procurar efeitos de áudio, ó, tem um monte aqui, ó, de distorção, eco, tem um monte de coisa aqui que a gente nem começou a usar. Então eu tenho vários aqui, ó, redução de ruído, que a gente vai ver depois. Então eu tenho vários efeitinhos que eu posso colocar aqui dentro. Por exemplo, uma música aqui, eu posso pôr eco nela. Ó, eu posso vir aqui, arrastar e jogar eco aqui para dentro da música e ver quanto que vai ficar de eco aqui dentro. Ó. Aqui você visualiza como é que vai ficar. Então aqui eu faço um retorno, faço todos os filtros, quanto que vai ser o nível por... Ó, vou dar um play aqui, ó. De eco a mais aqui, tudo bem? Então aqui eu vou brincando, se eu quero ou não com eco, ó. Então aqui eu posso ir brincando aqui, vou tirar o eco, né? Não quero essa parte de eco. Ele vai estar aqui nos meus efeitos, ó. E esse efeito aqui, ó, eu posso simplesmente fechar essa tela do eco aqui, né? E se eu não quiser mais o eco, ou eu posso desativar, ó. Ó, eu selecionei aqui, ó, minha trilha de áudio. Ou eu posso ativar ou desativar o eco aqui, ó. Ou ainda excluir o eco. Não gostei desse efeito, esse efeito aqui para mim é horroroso e eu posso excluir. Lembrando, se não estiver visualizando isso daqui, é dentro do Inspector, Efeitos, e aqui tem os efeitos aqui. Ó. Então aqui eu ligo e desligo o efeito, ó. Tudo bem? E se eu não quiser aquele efeito, eu posso simplesmente excluir aquele efeito. Ó. Pronto, não tem mais nenhum efeito de áudio aplicado ali dentro. Joia? Então eu posso colocar vários efeitos, a gente não vai trabalhar ainda isso daqui, depois a gente vai trabalhar com calma só esses efeitos de áudio. Depois, existem outros lugares que eu posso trabalhar também com efeitos de áudio. Até no Mixer aqui, ó, ele permite colocar efeitos, tá vendo? FX aqui, ó. Para cada trilha aqui dentro, ele tem um equalizador e ele tem o efeito que eu posso estar aplicando aqui dentro, ó. Então se eu vier aqui no áudio, ó, você pode olhar que ele tem um equalizador, talvez não esteja mostrando tudo, ó. Vai na setinha aqui para baixo, ele vai mostrar para vocês. Eu vou diminuir essa outra de efeitos para ficar bem grande. Ó aqui, ó, você tem equalizador aqui, ó.
Tem um equalizador multibandas aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou tocar essa música aqui de fundo. Vou voltar lá no início, meu projetinho aqui, lá do início, e vou dar play aqui, ó. Aqui, ó, eu posso ligar o equalizador e começar a brincar mais, ó, um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo. Posso adicionar novos pontos aqui dentro e ir adicionando aqui um equalizador gráfico. Então você vai dar para brincar nesses efeitos. Então tem um monte de efeito que a gente vai trabalhar aí, né? Então dá para fazer efeitos aqui da música aqui de melhorar grave, diminuir grave, ó, diminuir o grave ou aumentei o grave, ó. Então aqui eu tenho os hertz, ó, 60 Hz, 200 Hz, 1K, 4K e 16K. 16K são os sons agudos, 4K é a voz, de 1 a 4K é a voz. Então se eu fizer isso daqui, ó, puxei. O que eu estou fazendo nesse equalizador? Eu estou fazendo com que minha voz fique destacada. Então minha voz vai ficar mais alta, tudo bem? Que o restante. Eu quero destacar os graves. Eu venho aqui, ó, e aumento os graves, ó. Puxa aqui. Nessa equalização, eu tenho o quê? Os graves mais fortes, ó. Então eu fui lá e coloquei grave bem forte. Então a bolinha aqui, ó, eu vou puxando ela e vou regulando o quanto que eu quero. Tá vendo, ó? As bolinhas aqui. Eu quero colocar mais bolinha. Você vai adicionando aqui, ó. Clica aqui e adiciona mais uma bolinha, ó. Então eu tenho aqui os graves, começar os graves bem alto, com formato de entrada. Vou deixar assim, não, vou deixar ele aqui. Então eu tenho aqui um equalizador que está com os graves bem altos, tudo bem? Aí eu tenho um médio mais baixo um pouco, minha voz bem alta e os agudos aqui tá meio baixo. Então eu posso até alterar aqui a saída aqui dos agudos, ó, e colocar uns agudos mais altos. Aqui tá baixando. Deixa eu ver se eu for. Aí eu posso vir aqui nos agudos, ó, e colocar uns agudos bem altos. Então aqui o que eu estou fazendo com esse equalizador? Ó, bastante grave, bastante agudo, e minha voz, que é entre 1 e 4K, eu estou dando um plus na minha voz. Então agora, se eu fosse uma narração, é isso que aconteceu no meu áudio. Então aqui eu tenho o equalizador, eu posso ficar ajustando aqui os áudios. Não é a minha preocupação por enquanto ficar fazendo isso. Bem, então aqui eu tenho vários ajustes aqui no equalizador. Não é só esse equalizador que tem vários modelos de equalizador diferentes que a gente vai trabalhar depois. Da mesma forma que tem os ajustes de FX aqui, ó. Você tem os ajustes aqui iniciais, ó, de médio, grave. Tem um monte de lugar que eu consigo fazer ajuste. Então esse negócio aqui ajusta demais o som. Então eu tenho aqui várias bandas, eu posso trabalhar aqui com... Esse é um ajuste básico de 4 bandas. Então nessas 4 bandas aqui, ó, eu tenho os 4 pontos. Se eu não quiser ajustar tudo, eu quiser um de 2 bandas só, eu posso aqui desativar, ó, as bandas que eu não quero. E ali eu vou ajustando aqui o quanto que eu quero de ganho para cada banda, ó. Então aqui eu vou ajustando e posicionando conforme eu quero fazer a minha onda. Ok? Entenderam essa parte inicial aqui? Então aqui eu consigo fazer aqui os ajustes. No caso, eu vou ter pouco grave, que não me interessa, fortalecer a minha voz e diminuir os agudos por causa de barulho, né? De chiado, coisa parecida com isso. Que sempre o microfone pega bastante sinais de agudo. Ok? Então dá para brincar com isso daí. Eu tenho também aqui os semitons. Os semitons, a gente vai ter que colocar uma voz aqui para falar alguma coisa. A voz, você pode aumentar os semitons. O que é isso? Deixar a voz mais grave ou mais aguda. Eu vou dar um exemplo. Vamos voltar aqui, ó, num projetinho que a gente já teve feito aqui, ó, que foi um que eu tenho uma narração aqui, ó. Então eu vou tirar toda a música, vou deixar só a minha narração aqui, que é a trilha 2. Então a trilha 2 aqui, ó, essa trilha 2 é uma narração, ó, a minha voz. Começou a gravação. Agora, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um vídeo, né? E aqui o outro vídeo. Então tem duas câmeras.
Vocês estão ouvindo aí minha narração. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse clipe que está minha voz e vou trocar os semitons dela. Vou colocar 8 semitons a mais. Nossa, isso aqui vai ficar a voz do Darth Vader. Olha como é que vai ficar agora. Câmeras, gravando. Opa, desculpa, é o contrário. Daqui. Ó. Então eu deixei 14 semitons mais grave. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 8 semitons. Olha que vai estar. Posicionados cada um em um ângulo. Ou eu posso colocar em agudo. Ó, 8 semitons mais agudo. Diferente, nós vamos fazer a sincronização desses áudios. Então aqui eu posso colocar minha voz como uma voz mais fina e aqui é um ajuste fino. Se eu quiser 8 semitons e meio, ó, você pode colocar aqui o ajuste fino. 8 semitons e meio. Ou 3 semitons e meio aproximadamente. E começou a gravação. Agora, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui, ó, é o ajuste maior, que é o semitom, por exemplo, 1, 2, 3. E depois, para cada um deles, eu posso criar 3.1, 3.2, aqui como se fosse um vírgula. 3,1, 3,2, 3, até o 100%, que daria o 4, né? Que seria o próximo. O próximo semitom. Entenderam aí a brincadeira? Posso colocar 0 aqui, por exemplo. 0 semitons. Então eu estou exatamente no 3, ó. Né? E aqui o Posso outro colocar vídeo. Então tem duas semitom câmeras gravando agora a mesma tomada, entendeu? Aqui tá uma tomada. Ó. Então agora minha voz ficou mais aguda. Se eu quiser minha voz mais grave, eu posso puxar aqui 3 semitons mais baixo. Aqui está outra tomada, tá vendo? São duas câmeras diferentes. Vamos colocar um semitom aqui. Posicionados cada um em um ângulo diferente. E nós vamos fazer a sincronização. Então eu consigo trabalhar com a voz, alterando ali os tons da voz. Então eu consigo até ajustar se minha voz é muito grave ou muito aguda, eu consigo ir ali trabalhando com os semitons, ok? Então acho que até aqui vocês já conseguem fazer o básico aí da edição. Então vocês já sabem até esse ponto adicionar os vídeos, fazer os cortes, fazer as transições, regular o volume do áudio, colocar trabalhar com mais de um áudio, mais de um vídeo e fazer a sincronização de todos os vídeos, trabalhar com múltiplas formas de onda, deixar a voz mais fina, deixar a voz mais grave, trabalhar com chroma key, tudo bem? E eu vou agora dar uma adiantada e vou explicar como é que faz para salvar. O próximo passo aqui vai ser salvar. Depois nós voltamos com colorização, efeitos especiais, edição de áudio mais pesada. Então depois a gente trata isso daí com mais calma. Mas o básico da edição é isso, que vocês conseguem fazer com o que tem aqui, ok? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando como é que salva e entrega isso aqui para o cliente. Aí vocês conseguem já fazer o primeiro vídeo de vocês, completo. Joia? Lembrando-se então que todos esses painéis aqui que vocês estão vendo, eles estão aqui, ó. Inspector, Mix, Metadados. Então eu posso ir escondendo aqui, ó. E posso liberar mais espaço aqui na minha timeline. Ok? Então, ou recolher aqui, ó. O Inspector aqui, ó. Recolher aqui em cima. E ele vai diminuir aqui e deixar minha timeline maior para trabalhar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, lembrando que a gente terminou aqui a última foi esse clipe de música. E depois vou exportar essas timelines.